Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Até que fim a nossa live vai começar. É uma série de live, como vocês pediram, live sobre vendas, para resolver de uma vez por todas esse teu desafio como vendedor. Afinal de contas, nós sabemos o quanto é desafiador falar e atuar dentro de um processo de vendas, porque não importa o nível da tua empresa, se é pequeno, se é médio, se é grande, a gente precisa ter consciente qual é o efeito, o que é que muda, qual o impacto que causa quando nós conseguimos atuar de forma profissional como vendedor. E aí, por que eu te digo isso? Porque, infelizmente, ainda existe no mercado muitos profissionais preocupados com o preço, muitos profissionais preocupados e com medo de vender, porque não sabe se vai conseguir vender pelo preço que está cobrando, muitas vezes se comparando ao concorrente, e não para observar o mais importante que é, poxa, e como é que eu estou me valorizando como vendedor? Como é que eu estou me comportando como vendedora? Será que eu estou me comportando de forma profissional ao ponto de gerar confiança para o meu cliente, fazer com que ele compre o meu produto, que ele contrate o meu serviço? Afinal de contas, vendas é confiar. E aí é esse primeiro pensamento, essa primeira construção que eu quero trazer para você como profissional. Eu quero que você entenda e você se observe se de fato você está gerando confiança para que o teu cliente queira, para que o teu cliente deseje comprar aquilo que você tem para vender. Porque existe um ponto extremamente importante dentro do processo de vendas que você precisa ter consciente, é que o cliente, antes de comprar o teu produto, antes de comprar o teu serviço, ele compra você. Então, muitas vezes, ainda existe um aspecto relacionado à mentalidade que é aquele vendedor que economiza tanto que ele esquece de investir naquilo que ele vende. Ele esquece de investir na experiência, ele esquece de investir no que o cliente precisa comprar, na solução que vai resolver de fato o problema que o cliente tem. Como é que eu tenho essa visão? Como é que eu enxergo isso? É quando eu entendo o poder daquilo que eu vendo. Então, por exemplo, se eu sou uma clínica de estética, qual é a dor que eu soluciono? Na maioria das vezes, a gente vai para o básico, a gente vai para o simples, que é a Adna. Eu sou uma clínica de estética, eu resolvo a autoestima. Gente, as pessoas compram por aquilo que elas sentem dor. O desejo, ele vende, mas ele tende a ser comparado, e aí é onde faz com que o teu cliente olhe o preço do teu concorrente, faz com que o teu cliente te enxergue como caro. Por quê? Porque você não está conseguindo acessar a dor dele. Então, por exemplo, uma clínica de estética, qual é a dor que você soluciona do teu cliente? É o teu cliente te olhar no espelho, é o teu cliente se olhar no espelho e enxergar que ele não está tão velho quanto a idade dele. O teu cliente, ele vai te comprar quando você conseguir acessar a dor. O que faz com que ele diga: eu não posso continuar me sentindo dessa forma, eu não posso continuar me colocando nesse lugar. Então, o que faz você se valorizar como vendedor, o que faz você se valorizar como um profissional à frente, muitas vezes, do teu concorrente, sem medo do teu cliente se preocupar com o preço, é quando você entende primeiro o ponto, a dor que você resolve. Então, para que essa live, inclusive, se torne uma live de ação, de execução, você pode já pegar o seu caderno, a sua caneta e escrever: poxa, quais são as dores que eu consigo resolver do meu cliente? Se você não tem essa consciência, você pode perguntar, você pode criar, você pode construir com os próprios clientes que você já trabalhou, que você já atendeu. Talvez a tua resposta ela não tenha sido de clara de imediato, por quê? Porque você precisava vender. E quando a gente está na sede da venda, que é eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar a equipe, eu preciso pagar as responsabilidades que ser um profissional me faz ter, a gente começa a entrar numa zona de não parar para construir um processo de vendas. Então, o primeiro aspecto é você entender, poxa, que eu vendo? Qual a dor que isso soluciona? Quando você tem claro da dor que soluciona, você vai para o segundo aspecto, que é buscar pessoas que precisam daquilo que você vende. Porque em algum lugar tem pessoas gritando desesperadamente pelo que você vende. Então, para e pensa e começa a construir teu processo de vendas dentro de uma linha que não é olhar para o que você tem para vender. É você entender quem são as pessoas que precisam, quem são as pessoas que vão se beneficiar com aquilo que você vende. Quando você consegue, começa a construir esse segundo ponto, você vai buscar o chamado público-alvo. São pessoas que, se vão ser beneficiadas por aquilo que tu vende,
automaticamente elas vão valorizar o que você vende. Então, não importa o preço que você cobra, e talvez você esteja olhando por, por, por preço como uma desculpa, como uma resposta por Adno, eu não estou vendendo, será que é o meu preço? Porque é esse ponto que os vendedores começam a se questionar quando cai a venda, quando ele percebe que não está conseguindo desenvolver a venda dele. Só que ele não consegue entender que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema não está no preço. O problema está como ele está valorizando o produto dele e quem são as pessoas que vão se beneficiar com aquilo que ele vende. Para você que está entrando na live agora, fica aí que a gente está construindo etapas de Adna, como é que eu aprendo a valorizar o que eu vendo? Então, para que a gente possa continuar, o primeiro aspecto, até fazendo um review para quem está entrando agora, é você entender, poxa, Adna, como é que eu olho para o produto que eu vendo quando eu vou oferecer? A gente olha para a dor. A gente precisa entender qual a dor que eu resolvo daquele produto. Olhei para a dor, aí sim que eu vou para o segundo ponto, que é quem é meu público-alvo, ou seja, quem são as pessoas que se beneficiam daquilo que eu vendo. Um terceiro ponto importante também é você entender se você usa aquilo que você vende. Eu falo muito para quem é meu aluno, sabe, do quanto eu falo sobre a congruência. Mas por que isso, Adina? Porque é importante você entender que o que você vende, você precisa usar. Por quê? Porque quando você usa, você tem domínio de olhar para o seu cliente, olhar com convicção para ele e dizer assim: eu consigo te ajudar. Sou eu a escolha, a melhor escolha que você vai fazer para resolver o teu problema. Sou eu a solução do problema que você muitas vezes não enxerga. Só que você só consegue valorizar isso e falar com convicção quando é algo que você vende, quando é algo que você usa. Sabe aquele cliente que é tão apaixonado por você, pelo que você oferece, que ele multiplica, ou seja, ele se torna o teu vendedor? Por que ele se torna o teu vendedor? Porque o que tu vende solucionou o problema dele, solucionou a dor dele. E aí ele te valoriza. Então olha para você e pensa, poxa, o que é que está faltando dentro do meu processo de vendas, dentro daquilo que eu vendo, para eu valorizar tanto o que eu vendo ao ponto de fazer com que o outro se apaixone sem nem ter experimentado, ao ponto de fazer com que o outro confie naquilo que eu estou dizendo que ele pode confiar. Só que a gente só consegue transmitir confiança para outra pessoa quando a gente está confiante em relação àquilo que a gente vende. Só que qual é o problema? Qual é o maior desafio de quem é vendedor? É estar preocupado com objeção, por exemplo. Ai, Adina, como é que eu faço para defender para o meu cliente que o meu produto não é caro como ele está pensando? Porque enquanto você não valorizar aquilo que você vende, seja o seu produto, ou seja, a sua prestação de serviço, seja você advogada, seja você contadora, corretora imobiliária, porque, gente, dentro do mercado tem mil e uns corretores imobiliários assim como você. Dentro do mercado tem mil e uns advogados assim como você. Por que existe diferença de preço entre eles? Porque a diferença entre você que está cobrando barato e o outro que está cobrando, não vou dizer nem que é caro, o quanto no mínimo você precisaria cobrar, é porque ele consegue olhar o valor dele. Ele consegue entender que aquilo que ele vende, o cliente vai ser beneficiado. Ele consegue entender que se o cliente não comprar o que ele tem para vender, quem perde é o cliente, não é ele. Afinal de contas, se fosse para você estar o tempo todo preocupado com o preço e não com a sua valorização, não existiria diferença de preço entre você e seus concorrentes. Seria corretor imobiliário vai cobrar todos tantos por cento, seria advogado vai cobrar todos tal valor na consulta. Por que não é assim? Porque a diferença entre você e o profissional que cobra mais caro que você é que ele treina, é que ele entende um processo de vendas, é que ele consegue acessar o cliente dele de forma natural. Mas por quê? Porque ele se valoriza. Porque antes dele ir para o mercado vender o produto dele, antes dele ir para o mercado vender o serviço dele, ele comprou. Ele entende quais são as dores que resolve. E quando você consegue acessar a dor do seu cliente, você não tem medo quando o cliente vai embora, porque você entende que quem perdeu e não te contratar foi o teu cliente, não foi você em não ter ele. Então, para que a gente possa encerrar essa live, bora fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viu desde que chegamos aqui. Primeiro é relembrar
que o tema de hoje foi, Adna, como é que eu aprendo a valorizar o que eu vendo? Primeiro você aprende quando você olha para o teu produto e para o teu serviço, não só os benefícios que ele tem, mas olhando qual a dor que causa no cliente em não te contratar. Qual a dor você resolve? Entendeu? A gente vai para o segundo aspecto, que é quem são as pessoas que precisam, que estão sentindo essa dor que eu soluciono. São essas pessoas que você vai buscar, porque são elas que vão te valorizar, porque você tem consciência da dor que você resolve. E aí gera aquele sentimento de, se o cliente não me comprar, tá tudo bem, quem perde é ele. E por fim, você precisa entender que o que você vende, você precisa usar. Aquilo que você usa, que você tem convicção que resolve algo, você consegue convencer o outro com mais facilidade. Você não vai titubear quando você precisar olhar nos olhos do seu cliente e dizer assim: fica tranquilo, que sou eu que vou te ajudar, que sou eu que vou solucionar. Então, muito obrigada pela companhia de vocês nessa live e até a próxima. Não esqueçam, é uma série para você que é vendedor e não aguenta mais quebrar a cara sem entender, Adna. Por que que eu não estou vendendo o quanto eu gostaria e no preço, no valor que eu mereço vender? Até a próxima!